Boa tarde, candidato Roberto Robaina. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui na Casa do Jornalista, assim como Fábio Berti, o Aires Cerutti, que é da casa também, neste encontro painel eleitoral 2018 da ARI, onde nós estamos fazendo uma das atividades da ARI, discutir junto aos jornalistas temas do Estado, a economia, a política, o desenvolvimento do Estado, numa entidade que tem 83 anos, no ano em que o Prêmio ARI de Jornalismo completa 60 anos, valorizando o trabalho dos jornalistas gaúchos. É uma entrevista, é um painel onde o senhor poderá expressar as suas opiniões, com a mediação da nossa colega jornalista Jennifer Igolo e com a participação do Filtro Fact-Checking, com a participação da jornalista Nayof Meister, que está aqui. Além disso, nós temos companheiros do Jornal do Comércio, da Zero Hora, do Correio do Povo, e a equipe também do Editorial J, o laboratório de jornalismo da FAMEX, que estão tuitando o evento. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu espero que possamos discutir temas interessantes nesse painel que tem essa proposta: aproximar a ARI dos temas que realmente ajudam o Estado a se desenvolver. Esse é o painel eleitoral da ARI 2018, que vai entrevistar os candidatos ao cargo de governador do Rio Grande do Sul. Relembrando que as entrevistas terão duração de 1 hora e 15 minutos, 1 hora para as perguntas feitas pelos colegas jornalistas convidados que fazem parte dessa mesa e 15 minutos, então, para as perguntas de vocês que estão aqui nos prestigiando. Podem escrever a sua pergunta, entregar para a Tamara, da organização do evento, colocando o nome, a entidade ou o veículo que vocês representam. Como o nosso presidente da ARI já mencionou, nessa era atual que se fala tanto em fake news, notícias falsas, é muito importante essa checagem de informações, da precisão das informações. Então, essa equipe de profissionais, ela está checando as principais declarações dos candidatos para verificar a precisão de cada informação. Então, nosso agradecimento à Filtro, que é uma iniciativa de checagens da ONG Pensamento. Para quem quiser acessar essa checagem, cerca de 24 horas depois, então, do término da entrevista realizada aqui, é só acessar o site pensamento.org, conforme já foi informado, então, as assessorias dos candidatos, e a ordem das entrevistas, lembrando a todos, também foi previamente definida com as assessorias. Para que a gente possa debater vários temas e conversar bastante, eu peço gentilmente ao candidato que leve cerca de 3 a 5 minutos para responder cada questionamento, para que a gente possa fazer várias perguntas. Serão abordados prioritariamente os temas de administração e finanças públicas, saúde, segurança, educação e comunicação. Os colegas convidados de hoje são o jornalista Aires Cerutti, da revista Programa, obrigada pela presença, e Fábio Berti, coordenador do curso de jornalismo no IPA e também diretor de jornalismo da RDC TV. O segundo entrevistado é o candidato do PSOL, Roberto Robaina, tem 50 anos, é vereador de Porto Alegre, natural da capital gaúcha, formado em História, com mestrado e doutorado em Filosofia. Boa tarde, candidato. Obrigada pela presença. O senhor tem 5 minutos iniciais para fazer a sua apresentação e explicar para a gente por que gostaria de ser governador do Rio Grande do Sul. Bem, primeiro, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui na ARI. Saudação ao presidente. Em nome do presidente, eu quero saudar todos os jornalistas. Também cumprimentar o Nilson, que a gente se vê em campanhas eleitorais, a gente se vê sempre. Dizer para vocês, para os jornalistas e para o público em geral, nós do PSOL temos uma batalha muito grande, porque nós nos constituímos como partido político num período em que o PT teve o seu auge de poder. O PT ganhou a presidência da República em 2003 e o PSOL passou a se constituir como partido político em 2004, a partir de uma avaliação de que o projeto do PT era um projeto que havia chegado ao seu limite histórico, na medida em que o PT aceitou governar mantendo as mesmas estruturas econômicas e de poder da lógica anterior. Não é à toa que naquele período
Henrique Meirelles, que hoje é o candidato a presidente da República pelo PMDB, foi escolhido como representante do PT para o Banco Central Brasileiro. E o Sarney foi escolhido como representante do Congresso Nacional. Aquela conversão do PT num partido da ordem, de uma certa forma, para usar uma expressão, levou o pessoal a começar a se constituir. E nós lutamos para, de uma certa forma, resgatar, manter, atualizar e desenvolver bandeiras que são bandeiras históricas da luta da classe trabalhadora, da luta da juventude, da luta pelos direitos civis, a luta pelos direitos do movimento negro, a luta antirracista, a luta feminista, a luta contra a LGBTfobia. São bandeiras que vão se atualizando, bandeiras críticas ao sistema. O sistema é um sistema de exploração, é um sistema de ataque a direitos civis, e nós achamos que é preciso fazer uma outra política, uma política que faça um contraponto e que busque justamente fazer com que se supere algo que foi se agravando no último período, que é uma crise brutal de representação. Nós temos hoje uma crise brutal de representação, uma falta de sintonia entre o povo e os políticos, e nós acreditamos que recuperar essa capacidade de representação é fundamental. E essa recuperação para nós significa empoderar o povo. E nosso projeto para o Estado é um projeto de empoderamento popular. Eu acho que ao longo do painel nós vamos discutir o que significa esse empoderamento popular. Mas infelizmente o que nós vemos é que há uma situação onde nós temos uma democracia falsa no país atualmente. Nós temos uma democracia falsa dominada por bancos, por grandes grupos empresariais, pelas empreiteiras. Nós temos um Estado que está a serviço dos mais ricos, e o nosso desafio nessa campanha vai ser justamente chamar a ideia da mudança, chamar as pessoas a não depositar o apoio àqueles projetos partidários que sempre governaram. Então, nós acreditamos que a eleição é um momento importante para poder tentar virar o jogo da política tradicional. Obrigada, candidato. A partir de agora, então, nós abrimos o espaço para as perguntas dos colegas jornalistas que fazem parte dessa mesa. Nós vivemos num país que todo mundo entende muito de futebol. E quando alguém, como é o caso do Tite agora, qualquer treinador num time, todo mundo já começa a imaginar quem é que o treinador vai dar força, quem é que ele vai querer buscar de alguma relação anterior, e todo brasileiro vai escalando um time. Aqui no Rio Grande do Sul as torcidas escalam Grêmio, Inter. O senhor está se preparando para ser um grande treinador e presidente de um estado. Eu sei que agora não é a hora de o senhor definir, mas o senhor já tem para a sua equipe do próprio partido, ou algumas celebridades, alguns nomes fora de dúvida, que o senhor gostaria de contar na sua equipe, no seu time? Olha, eu acho que eu estava dizendo antes, nós temos um desafio que é uma alteração completa da lógica política. Esse desafio que nós temos pela frente, ele pressupõe um nível de engajamento da sociedade muito grande, porque o pessoal não é um partido tradicional. Então, o sistema está sempre constituído para não ser mudado. Nós estamos vendo na eleição presidencial. Os jogos que foram feitos, eu estava dizendo na minha apresentação que nós surgimos questionando o PT. Mas nós sabemos depois que o PT sofreu um golpe daqueles com os quais ele se aliou no seu governo. E o sistema hoje, por exemplo, numa eleição presidencial, nós temos um quadro onde o primeiro lugar nas pesquisas está preso. Então, nós somos muito duros contra a cúpula do PT. Mas nós sabemos que nós temos um sistema que tenta fazer com que nada mude. Então é importante discutir isso, por quê? Porque nós não gostamos de entrar num debate onde se perca esse realismo. Ou seja, o que é o realismo? O realismo da consciência das dificuldades da mudança. Se as mudanças fossem fáceis, elas já teriam ocorrido. Elas não são fáceis. Tanto não são fáceis que um partido como o PT, que conseguiu se desenvolver
durante os anos 80 como uma crítica ao sistema, foi engolido pelo sistema, reproduziu a lógica do sistema, depois o próprio sistema golpeou o PT e o sistema quer se reproduzir. Uma vitória do PSOL significa uma grande mudança da sociedade, significa um empoderamento. E a sociedade empoderada, tu sabe muito bem que a sociedade empoderada tem toneladas de pessoas com capacidade de gerenciar a máquina estatal. No caso do PSOL, mesmo nós, que ainda somos um partido minoritário, já temos essa capacidade, já temos quadros, já temos relações, já temos que permitem já governar. Até porque a essência de um bom governo, atualmente, e eu acompanho no caso a Prefeitura de Porto Alegre no detalhe, mas isso vale para Porto Alegre, vale para o Estado, a essência de um bom governo é um governo que se apoie nos servidores públicos, por exemplo. E isso é fazer o oposto que faz o Sartori. O Sartori, na questão da economia e do planejamento, por exemplo. O Sartori tem um projeto de liquidação de uma fundação como a FEE, Fundação de Economia e Estatísticas, fecha a FEE e contrata a FIP, uma empresa de pesquisas de São Paulo. Na FEE, nós temos doutores, nós temos mestres, nós temos uma capacidade nos quadros que são pagos já pelo Estado, que é enorme de planejamento econômico, de estatísticas. Então, o governo tem que se apoiar nos servidores públicos. A quantidade de professores, eu não vou falar dos nomes, eu poderia aqui, eu estou numa casa de jornalistas, eu não teria autorização, mas vocês têm aqui um nome como Flávio Tavares, que felizmente eu tenho a sorte de ser amigo pessoal, que é uma pessoa que teria que ser chamada para... Não tem políticos que não deveriam... Tem que chamar um homem como Flávio Tavares para discutir. Nós temos no Rio Grande do Sul, não é que o Ivan Esquerdo, que é esse cientista da PUC, quem é que chama o Ivan para dar opinião? Agora nós estamos no país com um plano nacional, que é o plano de destruição da ciência no país, que é esse plano que a CAPES anunciou, que se não tiver financiamento, nós vamos fechar, nós vamos liquidar com todo o pós-graduação do Brasil. É disso que se trata. Pessoas como o Flávio, como o Ivan, não estou dizendo que é do governo do PSOL, isso seria um pedantismo da nossa parte. Eu estou dizendo que a sociedade organizada tem essa capacidade. E nós temos, evidentemente, quadros nossos, militantes, filiados. Nós temos a Maria Rita, que é a vice-presidente do Sindicato dos Médicos, que é filiada no PSOL. Mas não é o caso de discutir indivíduos, é o caso de discutir uma mudança processual e de construir um tipo de governo que seja um governo que empodere a sociedade. Eu imagino que na a ARI tem toda a vontade, não é à toa que vocês estão fazendo esses painéis, de participar de uma gestão pública que tenha transparência, que seja controlada pela sociedade. Eu não tenho a menor dúvida de que um governo do PSOL, se nós convidamos a ARI para debater, nós, por exemplo, temos grande capacidade de desenvolver um plano de comunicação eficiente, porque a ARI tem essa capacidade. Falo da ARI porque nós estamos aqui, mas as entidades dos jornalistas têm essa capacidade, e a ARI, evidentemente, pela sua trajetória, pelo seu tempo, pela sua qualificação. Bom, eu gostaria de inicialmente agradecer a ARI pelo convite, a oportunidade de estar aqui em nome do presidente Luiz Adolfo. Candidato Robaina, acompanhando e a clareza, né, das propostas que o PSOL tem apresentado desde o momento de pré-candidatura, quando o senhor foi anunciado como este pré-candidato e agora candidato referendado pela convenção, tenho ouvido muito falar na questão de ataque aos prejuízos que o Estado sofre há 2 décadas, pelo menos, em torno da Lei Candir, e que todos os vencedores, né, dos últimos pleitos para o governo do Estado reputaram que iriam fazer esse enfrentamento e não conseguiram. A partir disso, dessa sua proposta de uma recuperação econômica do Estado, também a partir desse aspecto, de que maneira o senhor pretende conseguir pagar em dia os servidores públicos do Estado? Essa é uma pergunta fundamental, porque o desrespeito com os servidores é enorme, né? Não só porque recebem salários baixos, mas agora porque estão recebendo há muito tempo salários parcelados, praticamente todo o governo Sartori. Então tem que se pagar em dia, é uma obrigação básica, é constitucional. E isso é o que nós vamos fazer, pagar em dia. Não há como ter um pacto com os servidores para garantir um governo eficaz, um governo que realmente atenda a sociedade, se os servidores não receberem seus salários em dia. Isso é básico, qualquer pessoa sabe disso.
E nós estamos falando de servidores que ganham salários baixos. Nós não estamos falando de, se nós formos falar a média dos professores, a média salarial dos professores não chega a R$3 mil. Então, nós estamos falando de salários baixos. Mas tu me falava e tu me perguntava sobre a questão geral. E dava o exemplo da Lei Candir. A Lei Candir, eu creio que provavelmente ela seja, junto com a dívida, a expressão máxima de um compromisso dos governantes com a elite econômica. Porque a Lei Candir surge em 96, o surgimento da Lei Candir era o ministro do Fernando Henrique, no caso Candir, junto com o Brito, foi PMDB e PSDB que fizeram esse acordo em 96. Na época, em 96, tinha alguma base para discutir o tema da isenção dos tributos para os produtos primários semi-elaborados, porque na época tinha o Plano Real e, portanto, havia necessidade de estabilização monetária e havia necessidade de arrecadação de dólares, ou seja, como parte do plano econômico. E aí teve a promessa do ressarcimento, que nós sabemos que nunca foi completo. E com o tempo foi cada vez mais baixo. Os cálculos da CONFAS, do Conselho ligado ao secretário da Fazenda, eles estimam que nós temos uma perda atual de cerca de 50 bilhões de 96 para cá. 50 bilhões. É quase a dívida total do Estado. E o prejuízo anual é entre 13 e 4 bilhões, pelo menos que se deixa de arrecadar com a Lei Candir. Nós já tivemos, pelo menos em 99, depois teve outras, nós tivemos desvalorização da moeda. Então, o que justifica continuar com a Lei Candir quando o Estado tem crise fiscal durante tanto tempo? Quem é que ganha com a manutenção da Lei Candir? Quem ganha com a manutenção da Lei Candir, quem perde nós sabemos, quem perde é o Estado. Eu não tenho a menor dúvida que o Estado perde, porque o Estado deixar de ter 50 bilhões, renunciar anualmente cerca de 4 bilhões, quando nós temos a crise fiscal que nós temos, não se justifica. Quem ganha? Quem ganha são as grandes empresas ligadas à exportação agrícola, mas são multinacionais, é a Cargill, a ADM, a Bunge, são essas que ganham. A Argentina, que está do lado, cobra imposto para produto primário. Além do mais, isso está levando é paulatino, mas tem levado à desindustrialização. Não é uma brutal desindustrialização, mas tem uma desindustrialização. Até no complexo da soja, porque cada vez mais é que se exporta grão, porque essa mudança existiu de 96 para cá. Até na soja, que é básico, já há uma mudança no próprio complexo de soja, onde cada vez mais é o grão em vez do farelo, em vez do óleo. Mas eu creio que é um erro grave o Estado não cobrar tributos. O Estado tem que cobrar tributos. Isso aí é uma falácia achar que se não cobrar tributos, isso vai prejudicar as exportações. Não. O Rio Grande do Sul tem, na Divisão Nacional do Trabalho, um peso enorme na produção de soja. O Rio Grande do Sul, esse lugar, cobrar tributos, o Rio Grande do Sul não vai perder por cobrar tributos. Ao mesmo tempo, ao não ter esse recurso, perde, porque nós estamos desmontando o Estado. Nós estamos desindustrializando o Estado. Então a Lei Candir é muito grave. E a Lei Candir, além do mais, ela teve várias oportunidades de ser alterada, não foi alterada. O PMDB e o Brito, o PMDB e o PSDB foram os que fizeram a lei. Depois o PT teve governo estadual e governo nacional junto, poderia ter alterado, infelizmente não alterou. A interpretação que eu tenho para isso é que a Cargill, a Bunge, a ADM, essas empresas multinacionais são muito poderosas. Tão poderosas que elas acabam condicionando a ação dos governos do Estado. A pergunta que eu lhe faria, porque normalmente a gente ouve dos economistas que não se exporta imposto. Aí a pergunta que eu lhe faço, como é que a Argentina cobra e quanto? Eu não sei agora, a Argentina estava em 33%, depois eles têm um plano de redução das alíquotas. Eu não sei exatamente nesse momento, mas a Argentina cobra. E a Argentina está do nosso lado, e a Argentina também, a economia de exportação, também é soja. Essa ideia de que não se exporta imposto, isso é uma linha de economista. Nós não estamos exportando imposto, nós estamos cobrando imposto para o Estado receber os serviços que ocorrem no Estado. E no mundo inteiro a lógica de pagamento de tributos, nós estamos permitindo que essas empresas tenham um super lucro, isso que nós estamos permitindo. Essas empresas multinacionais, elas não vão deixar de fazer esse serviço. E evidentemente,
Eu não sou daqueles, é o debate que nós vamos fazer, que acha que o Estado não tem que discutir receita. A ideia de que o Estado não tem que discutir receita é uma loucura. Tributação tem que existir. O que nós defendemos é que a tributação ela tenha uma lógica de quem pode mais paga mais. Atualmente é o oposto. Atualmente quem paga tributos é a classe trabalhadora, a classe média. Nós estamos defendendo é que o Estado necessita de financiamento. Senão não tem como pagar os servidores. Porque a pergunta era essa. A pergunta é como se paga os servidores. A pergunta é, vamos continuar com o arroxo aos servidores? Nós estamos dizendo, não. Nós vamos pagar os servidores. Agora, pagar os servidores implica em pensar como ter receita. Porque nós achamos que nós somos conscientes que tem crise fiscal. A crise fiscal não é uma ilusão, ela existe. O problema é como enfrentá-la. Sim, porque a pergunta anterior que eu falei era essa. O senhor chegando e o caixa vazio, como é que o senhor vai pagar em dia? Sim, bem. Se o caixa está vazio o dia que se chega, tem que se atuar, tem que governar, não se governa dentro. Nós queremos ter uma política, vou dar outro exemplo. Nós achamos que tem que mudar a política de isenção fiscal. Não é possível ter. É renúncia de imposto. Quando tem governos que renunciam cobrança de tributo o tempo inteiro, não tem como ter dinheiro. Em algum momento. O pessoal não tem aí, o pessoal que faz o controle das informações, depois me pega uma informação de quanto que o Sartori, quando chegou no governo, aumentou o seu próprio salário, o salário dele, dos secretários e dos deputados. Eu acho que foi em torno de 50%. Começou o governo assim. Começou aumentando seus próprios salários. Então começou dando essa dica, essa moral, esse exemplo, e arrochando dos outros. Então, assim não se governa. O primeiro ato de um governo nosso, pode ter certeza, é chamar o sindicato de servidores, é chamar até oposições sindicais, é chamar as lideranças de servidores públicos para discutir uma mudança global no Estado. Essa mudança global no Estado passa, sim, em primeiro lugar, como é que se paga os salários. E discutindo todo mundo, tem que pagar os salários. E se tiver que cortar os salários, vamos primeiro cortar dos secretários, do governador, dos cargos de confiança, se faz tudo invertido. Se corta o salário da professora, do brigadiano, e os secretários ganham em dia. Então, eu estava falando da isenção fiscal, que é outra, é uma loucura isentar os benefícios fiscais. Nós não somos a priori contra benefício fiscal. Pode ter política de benefício fiscal, não cobrar tributo, para que uma empresa determinada faça investimento no interior, que se não tiver essa isenção fiscal, a empresa não vai ir, e se essa empresa for para o interior, ela vai gerar emprego e vai ajudar um pouco a... Isso é viável fazer. Mas nós não estamos falando disso no Rio Grande do Sul. Nós estamos falando de benefício fiscal para Philips Morris, nós estamos falando de benefício fiscal para Souza Cruz, nós estamos falando de benefício fiscal para Gerdau, nós estamos falando de benefício fiscal para o Lírio Parisotto, que está entre os 42 pessoas mais ricas do Brasil pela Forbes. O Lírio Parisotto é o segundo gaúcho mais rico do Brasil. Esse Lírio Parisotto, que é o dono da Videolar, ganhou na Assembleia Legislativa com o voto de todos os deputados, com exceção de dois, um deles é o Pedro Ruas, que é deputado estadual do PSOL, votou a Assembleia Legislativa um benefício fiscal para a Videolar, ou seja, deixou de cobrar da Videolar tributos da ordem de 343 milhões. 343 milhões que não cobraram da Videolar, do Lírio Parisotto, que está entre os 42 homens mais ricos do Brasil, o segundo mais rico do Rio Grande do Sul. Como é que ele não vai pagar tributo? Então ele tem que pagar tributo. Essa isenção fiscal não se justifica. A contrapartida que a Videolar apresentou foi de 5 empregos. Em qualquer investimento, qualquer articulação com cooperativas de produção e de consumo, se consegue gerar mais renda, mais riqueza, mais emprego. Por que eu estou dizendo isso? Porque são opções que se fazem. Quando tu tem a opção de fazer isenção fiscal para as empresas do fumo, como se as empresas do fumo fossem sair do Rio Grande do Sul, quando os trabalhadores, primeiro o fumo vai continuar na região, e os trabalhadores ganham muito mal, as empresas de fumos têm uma capacidade de produtividade no Rio Grande do Sul enorme, as famílias estão lá morrendo, sendo sacrificadas há décadas nessa região do Rio Grande do Sul. Não vão se converter e ir para outro lado porque não vão ter alguma isenção fiscal. Isso de que, não tem isenção fiscal, senão a empresa sai do Estado. Isso são as falácias, isso é a ideologia desses grupos que fazem com que os governos fiquem nas mãos deles o tempo inteiro. E nós
não somos apoiados por eles, nós não temos as facilidades, e o sistema não quer que a gente ganhe, porque o sistema é para reproduzir essa lógica. A lógica da Lei Candir, que ganham as multinacionais, a lógica dos lírios parisotos e das empresas de fumo que recebem benefício fiscal. Então, como, candidato, não tornar o Estado refém dessa situação que o senhor acaba de descrever, porque mais recentemente Santa Catarina, mas já foi com Pernambuco, já foi com a Bahia, antigamente com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Minas Gerais, que quando se perdiam investimentos, às vezes investimentos de maior vulto, da indústria de transformação, da indústria automobilística, que são casos clássicos, quais são as alternativas para se atrair investimentos ou para se fomentar os investimentos de um setor menor, do pequeno empreendedor, do pequeno agricultor? Eu acho que tem que priorizar o pequeno e o médio, onde a capacidade de multiplicação do emprego é maior. Nós não estamos contra que a empresa venha. Eu estava dando exemplo, mesmo a empresa do fumo, que está cada vez pior, né? Nós estamos num estado que é exportador digamos que não é a mercadoria mais adequada para a reprodução da civilização. Eu imagino que esteja diminuindo, inclusive, o consumo no mundo e também aqui. Então, nós temos problemas na nossa economia que são problemas estruturais, esse é um deles. Não vai ser em função de não dar isenção fiscal que eles vão deixar de produzir. Eu não acho isso. Eu não concordo com a premissa. No caso das empresas que estão instaladas aqui, eu não concordo com a premissa de que se elas não tiverem benefícios fiscais, elas vão embora. A Gerdau vai embora do Rio Grande do Sul porque não tem algum benefício fiscal? Não vai. Nós não estamos falando de benefícios fiscais que são determinantes para essas empresas. Mas nós estamos falando de benefícios fiscais determinantes para o povo gaúcho. Porque falta para o povo gaúcho. Então, como ter atração de investimentos? Bem, se nós tivermos uma política, primeiro, não é um problema só gaúcho, é um problema nacional. Ou seja, o capitalismo brasileiro está numa crise brutal. Nós estamos numa grande crise. E nós vamos ter que pensar o país, como é que o país vai se desenvolver de modo geral. Não é um problema só nosso, é um problema do país. Nós, nisso, vemos que a melhor forma é sim apostar no pequeno e no médio. Como que isso se dá? Bem, nós temos um banco que felizmente não foi privatizado. Aliás, no país inteiro os bancos estaduais praticamente deixaram de existir, e é um grave erro, porque o banco estadual tem função, o banco estadual tem obrigações, embora eu acho que o Banrisul deveria efetuar uma política de crédito melhor do que efetua, né? Porque o Banrisul nisso na verdade mantém mais ou menos as mesmas taxas do Itaú, dos bancos privados, mas o Banrisul tem lucro, né? O Banrisul, mesmo com o governo Sartori, conseguiu ter lucro. A gente teve 1 milhão em 2017, teve 600 milhões em 2016, quer dizer, o Banrisul tem lucro. Então o Banrisul pode ajudar a ter uma política de promoção da pequena agricultura. Eu vejo que nós temos que apostar em cooperativas, é importante cooperativas de consumo e de produção dão resultado. Isso não vai resolver o problema da economia de modo geral, não, porque se nós estamos numa economia capitalista, bem, não é o Estado que resolve o problema da economia só, é a lógica do próprio sistema, é a capacidade do sistema de se reproduzir. O Estado tem que pensar como, dentro do que é a lógica do sistema, pode atuar para amenizar problemas do povo, para promover assistência e também para ter uma relação com as empresas, evidentemente que é uma relação, no caso, nós não estamos falando de uma república estadual socialista. Se nós ganhamos um governo do Estado aqui, nós vamos ter que fazer uma gestão estatal ligada às empresas. Agora, do que diz respeito a nós vamos buscar pequena agricultura, muito cooperativa. As cooperativas têm que ter muito peso, a verdade é essa. Candidato, o senhor falou em amenizar os problemas da população e um dos problemas que a gente enfrenta gravemente é o colapso da segurança. A gente vive um clima muito violento no estado como um todo, inclusive com a migração dos crimes nas grandes capitais indo para o interior. Qual é o seu projeto na área de segurança? Qual é a sua prioridade, até pelo colapso também do sistema carcerário atual? Deixa eu falar uma coisa antes sobre ajudar a população antes de entrar em segurança, para mostrar como as prioridades têm importância. E para mim é chocante, o Lírio Parisoto, se depender de mim, vai ficar famoso na campanha. Não só pela relação dele com a Luísa Brunet,
denunciou ele, e imagino que seja certo. Evidentemente a Luísa Brunet é muito séria, não ia fazer denúncias das agressões no Lírio Parisotto. Olha o abuso que nós temos no Estado. O cálculo, se nós pegarmos na Bolsa Família, hoje, tem 357 mil famílias que recebem a Bolsa Família. Dessas 357 mil famílias, é mais ou menos 57 milhões ao mês que elas recebem. Então, se for calcular o que as pessoas, por mais 357 mil famílias, quer dizer que nós estamos falando pelo menos de 1 milhão de gaúchos, imagino eu. 1 milhão de gaúchos recebem a Bolsa Família. O sujeito tem que ter até uma renda de R$160. Então, se é 1 milhão de famílias, 57 milhões ao mês, ele não vai... O Lírio Parisotto, numa isenção fiscal, ganhou 350 milhões. Ganhou pelo menos a metade do que 500 mil famílias recebem em termos de auxílio, de renda mínima, de bolsa. Nós estamos falando de valores muito pequenos. Inclusive o caso do governo Sartori cortou, né, porque o governo Tarso tinha um valor muito ínfimo, que era a bolsa do RS, né, que era uma ajuda, uma política de assistencial do Rio Grande do Sul. O Sartori cortou. Mas eu estou mostrando o seguinte, que com muito pouco se ajuda muita gente. E esse valor, ele acaba indo para um só. E esse um só sendo o segundo mais rico. Bem, sobre segurança. Tá? Eu vejo assim, não é à toa que o tema da segurança é o tema onde... são todos os temas, saúde, segurança. A situação é tão complicada que tudo está ruim. Né? Mas segurança, também a classe média está cada vez mais percebendo o problema. E o interior também, que é o que tu falaste. Esse esquema de assaltos, assalto a banco no interior, a situação está muito grave. É o setor que eu vejo que está colapsando, e ele é uma expressão de que a crise chegou no interior do aparato repressivo do Estado. Onde isso mais se expressa hoje no Brasil, mas no Rio Grande do Sul também tem isso já. Também tem isso. Não sei o peso disso ainda, mas tem, que é o tema das milícias. No Rio de Janeiro, nós já estamos com uma parte enorme do Estado, da cidade do Rio, dominada por milícias. Aqui nós já começamos a ter essas denúncias de policiais ligados a quadrilhas. Então, há um quadro de colapso da segurança pública, é nisso que eu quero apontar. Se não tiver uma mudança radical da política de segurança pública nacional, não no Rio Grande do Sul só, no Rio Grande do Sul não adianta. Segurança pública é nacional, não existe essa. O governador vai resolver o problema de segurança pública só no Estado. O problema da segurança pública é um problema nacional. Tem que ter uma política nacional de segurança pública diferente. E isso vai passar necessariamente, não é o único, não adianta só isso, mas tem que passar por uma política que pare de criminalizar a questão das drogas. Não se pode mais tratar a questão das drogas como um caso de polícia. Você está fornecendo recursos para o crime. A gente se viu, isso é quase meio que ridículo, porque nos Estados Unidos, todo mundo sabe, qualquer um que estuda sabe, que foi a proibição do álcool nos Estados Unidos que levou ao fortalecimento da máfia no início do século XX. Nós no Brasil estamos nisso. Essa política de drogas, ela começou com a ONU nos anos 60, quando o Nixon era presidente dos Estados Unidos, mas dentro da própria ONU já há muito questionamento de que essa política fracassou. Política chamada de guerra às drogas. A política de guerra às drogas nada mais é, hoje no Brasil concretamente, do que a política de guerra contra os pobres, contra os jovens, contra os negros, contra as pessoas que estão na periferia, que são as que acabam sendo a boa parte do sistema carcerário. E aí entra a loucura, porque o sistema carcerário, nós sabemos, a política atual qual é? Essencialmente é prender, prender, prender. Essa é a política atual. Como se nós tivéssemos, como se fosse possível solucionar o problema de segurança prendendo, prendendo. Nós tínhamos no Rio Grande do Sul, em 2000, cerca de 13 mil presos no sistema carcerário, agora nós estamos com quase 40 mil. Então se multiplicou o número de presos e a violência, a sensação de violência, a violência se multiplicou. Então, encarceramento não é solução, está provado que não é solução. Até porque também não tem recurso para ficar construindo mais prisões. Então nós vamos ter que... Então tem que mudar a política de drogas. Quando se mantém essa política de drogas, do ponto de vista do sistema carcerário, nós sabemos isso. O jovem que entra no sistema carcerário, ele vai preso, ele é preso de manhã,
ele já à tarde já tem o substituto dele no trabalho ilegal do comércio da droga. O sistema carcerário está dominado pelas facções, as cadeias estão todas dominadas pelas facções. Ele sai totalmente ligado à facção, ele sai muito mais poderoso do que entrou. Então nós estamos alimentando o crime nem o crime organizado, né? O crime organizado é o crime que começa a estar dentro do Estado mesmo. Mas nós estamos alimentando as facções com mão de obra, nós estamos alimentando com dinheiro, porque o consumo de drogas é demanda certa. Então a demanda é certa e é grande a demanda. Então essa política, se não mudar essa política, não adianta. Do ponto de vista do Estado, igual o Estado pode também atuar. O Estado não pode resolver, mas o Estado pode atuar. No governo do PSOL, no Estado, a prioridade vai ser combate ao homicídio, a latrocínio, a feminicídio. Essa tem que ser a prioridade. E não o combate e se é para combater o tráfico, nesse caso o Brasil, além do mais, não combate os grandes, né? Combate só o pequeno. Então, o grande, as ligações dos grandes com os bancos, né, que nós sabemos que tem, o mundo tem ligações com os bancos, a lavagem de dinheiro, enfim. Mas no caso, a nossa política é uma política centrada no problema dos homicídios, no problema do latrocínio, no problema do feminicídio. Então o tema da segurança pública tem que estar ligado ao tema da educação. Porque por exemplo, as agressões contra as mulheres, boa parte das agressões contra as mulheres são dentro da família. É irmão, é pai, é parente, é namorado. Bem, nós estamos vendo isso. Casos que no Brasil são escabrosos, né? Candidato, quando se discute um problema como aqui, a gente pode discernir, dividir, analisar como um cientista no microscópio. No dia a dia as coisas estão todas misturadas. O senhor, como vereador, acompanha tudo o que acontece na cidade e certamente a minha pergunta, como o senhor viu essa retirada da favela que existia aqui na vizinhança? Eu acho que é parte disso, é parte de uma política chamam de higienização, né? Eu não gosto desse nome higienização, porque eu acho que foi uma política contra os pobres mesmo. Acho que tem uma política contra os pobres, porque não disseram para onde foram essas pessoas. Não disseram para onde foram essas pessoas. Mas o senhor é favorável a que se forme uma favela justamente num dos cartões postais da cidade? Não, eu não quero que se formem favelas, mas eu não aceito que as pessoas que não... Em primeiro lugar, eu não aceito que as pessoas não tenham onde morar. Eu não acho que é aceitável naturalizar que a pessoa não tenha onde morar. Para mim é o primeiro, é inaceitável. Então, não contem com a minha solidariedade, com a ideia de deixar o viaduto bonitinho, quando as pessoas que estavam nesse viaduto não têm uma explicação de onde é que elas estão, porque eu ouvi gente dizer que elas tinham sido presas. E eu ouvi gente cobrar que se elas foram presas aonde? Em que presídio que elas foram? Porque até um preso tem direito. Até um preso tem direito à informação pública. Então não é verdade que eram essa é a explicação do governo. Foi uma ação que não foi feita nem pela prefeitura, foi feita pela polícia. Então, qual é o problema nesse caso? Nós vamos sim, é a lógica de ir tapando a sujeira. Essa é a lógica. Então talvez, como tu não viu, então tu acha que está bonito aqui o centro, e que era feio para as pessoas ali. Eu também acho que era horrível que as pessoas estivessem ali. Eu também acho que era horrível nós termos uma Borges de Medeiros numa situação de precariedade onde as pessoas são tratadas como lixo. E são tão tratadas como lixo, essas pessoas que estão ali, que aplaudem quando elas saem, quando elas são expulsas dali, e quando o Estado não dá nem satisfação de onde é que elas foram. Então, esse é o ponto. Quando nós estamos falando que nós estamos num Estado que tem 1 milhão de pessoas que recebem Bolsa Família, o Bolsa Família é uma miséria o valor. As pessoas não podem viver com Bolsa Família, não podem ter moradia, não podem ter educação, e mesmo assim tem gente que é contra a Bolsa Família. Mesmo assim tem gente que acha que dá para ter uma isenção fiscal de 340 milhões para um sujeito, e esse valor poderia ser o equivalente a garantir uma assistência mínima social para 500 mil pessoas, está tudo por isso mesmo. Então eu acho que enquanto nós... Aí que entra a segurança pública. O que acontece na segurança pública? O problema está vindo, não adianta esconder. O problema está vindo. Nós precisamos mudar a situação. Segurança pública não é só segurança, é educação, em primeiro lugar. Nós temos que ter educação, eu estou dizendo. Olha o nível de alienação que a sociedade está chegando, que nós temos um aumento disso, das agressões contra as mulheres.
Então, é naturalizado até isso às vezes. Então nós temos que combater. Nós temos que ter um choque civilizacional. O choque civilizacional é as pessoas começarem a perceber que não adianta elas só pensar em si mesmas, elas têm que pensar no outro também. Porque nós estamos com uma sociedade se degradando. Não é à toa que nas intenções de voto tem um sujeito como Bolsonaro, que é um reacionário, fascista, que defende tortura, que tem o peso que tem. E nós temos que combater isso. Para a gente entender quais são as suas propostas, então, nesse sentido, candidato, entendendo que também os índices de criminalidade aumentam sobremaneira, e diante desses exemplos que foram citados do próprio viaduto da Borges, eu gostaria de saber do senhor, em termos de propostas, né, o seu pensamento de que a criminalidade está mais vinculada à incompetência, para a gente entender também os níveis, de que maneira que no governo do Estado o senhor pode chegar a lograr êxito nesse sentido, e quais seriam as suas propostas. Existe uma vinculação maior da criminalidade à incompetência do poder público de combater a entrada de armas, de drogas nas fronteiras, que tem uma função federal, né? Ou se a falta de acesso da população à educação de qualidade e a emprego digno? Bom, a criminalidade, ela é a concentração de todas as contradições. Então ela tem tudo. A criminalidade tem a ver com problema econômico, evidente. Não tem emprego. Se não tem emprego, um jovem para participar, para entrar no comércio ilegal de drogas, ele recebe mais do que em qualquer emprego formal. Então, é óbvio que tem a ver com o problema econômico, tem a ver com a questão de acesso à educação, acesso à cultura, espaços públicos disponíveis, porque é evidente, eu digo porque nós temos uma experiência prática, não é só de discurso. A Luciana Genro tem uma ONG de educação popular. Eu estava falando para o Nilson que promove aulas para o acesso à universidade, é gratuito. E essa ONG, o Emancipa, ela busca, além de fazer aulas para ajudar a acessar a educação formal, desenvolver trabalho de luta antimachista, então tem a Emancipa Mulher, tem um trabalho ligado ao rap, que a gente fez atividades, o rap, com o rap da Eduardo, que era da ex-facção central, atividades do rap, atividades da capoeira. Tudo isso ajuda a combater a violência, a dar canais de reconhecimento. Agora, não há, o espaço público não está sendo disponibilizado, as escolas deveriam ser utilizadas para isso. As escolas deveriam ser lugares protegidos pela comunidade para que se convidasse para fazer capoeira, para fazer dança, para fazer rap. Isso não é incentivado. Então é uma combinação. O problema da segurança pública é uma combinação de coisas. É o econômico, é o educacional, é o cultural e evidentemente a lógica da nossa sociedade. Nós temos que mudar a lógica. Qual é a lógica? A lógica tem que aumentar a lógica da solidariedade. A lógica da solidariedade tem peso. Agora, como é que vai se resolver? Tem que ter mudança estrutural. É evidente que tem que ter mudança estrutural. Nós temos uma situação no Brasil que é espantosa. O que eu estou só alertando é que a lógica atual não pode continuar. A lógica atual está nos levando a essa situação. É isso que eu estou dizendo. Que a lógica atual está nos levando a essa situação. Nós tínhamos nos anos 90, acho que o Drauzio Varela, não sei quem é que falou agora, mas nós tínhamos nos anos 90 mil presos no Brasil e agora nós estamos com mais de 700 mil. É a terceira maior população carcerária do planeta. E olha qual é a situação. Tem mais de 60 mil pessoas mortas anualmente no Brasil. Eu peguei o dado da Zero Hora que saiu, que me espantou, aqui de Porto Alegre, não é do estado, de Porto Alegre, que de 2007, tá? Até agora, nos últimos 7 anos, na verdade, nos últimos 7 anos, nós tivemos 4 mil homicídios em Porto Alegre. Então, isso está colapsando, segurança pública está colapsando. Então, nós temos que parar e pensar, o que nós vamos fazer? Qual é a política? O que eu estou dizendo é, parar e pensar, primeiro, política de drogas. Nós confinamos que tem que mudar. Bem, controle de fronteiras, sim, controle de fronteiras tem que ter. O problema da liberação para entrar armas tem que ser, bem óbvio. Mas a gente vê que no caso das armas, pegam também da Polícia Federal, né? Nós vimos agora na investigação da Marielle Franco que as armas não eram, as armas eram do próprio Estado. As armas eram da Polícia Federal. Então,
Então tem um Estado colapsando. Isso é o que nós estamos dizendo. Tem um Estado colapsando. Ele não colapsou, mas ele está colapsando. A gente pode fazer de conta que não está. Candidato, o senhor é a favor de um Estado mais forte, né, da estatização também das empresas. De um Estado mais democrático. O que a gente ouve falar muito também é a reclamação das pessoas de alguns serviços públicos que são prestados. Como tornar isso mais eficiente sem levar à privatização? Para que não se vire um cabide de emprego. Muita gente vê hoje numa carreira pública, enfim, um cabide de emprego para sentar lá e trabalhar e ganhar um salário bom no fim do mês. Como se reverter essa situação para não se recorrer à privatização, mas também ter eficiência nesses serviços? Mas é que eu acho assim, o primeiro do cabide de emprego é do sistema partidário. Por isso que eu estava dizendo no início, como é que a gente fez o pessoal. Ou seja, eu era do PT, eu fui muito tempo do PT. Eu estou com 50 anos, já não estou tão novinho. Eu faço política desde os 15. Comecei a fazer política em 82. Eu entrei no PT em 83. A Luciana Genro, que é a fundadora do PSOL, entrou no PT mais ou menos por essa época também. Então, os dirigentes do PSOL, boa parte deles, tem Pedro Ruas, veio do PDT, antigo PDT, saiu do PDT faz muito tempo também, quando o Brizola faleceu. Então, nós estamos fazendo política há algum tempo já. E nós, no caso, apostamos no PT durante um período e nós fomos derrotados nessa aposta. Nós fomos derrotados nessa aposta, nós apostamos no PT, eu fiquei no PT de 83 a 2013, o PT colapsou, o sistema é forte, né? O sistema tem capacidade, o sistema tem o controle econômico. Então nós estamos fazendo um enfrentamento que é um enfrentamento duro. Eu estou dizendo isso por quê? Porque tu colocas o tema do Estado. O Estado é disfuncional. O Estado é disfuncional. Mas nós vamos ficar fazendo a discussão só da ponta ou nós vamos fazer em primeiro lugar a discussão de quem comanda? Porque como é que nós vamos ter um nível de exigência ao servidor público? Se deve fazer exigência ao servidor público, mas a exigência ao servidor público ela tem que ter alguma correspondência salarial. Se ela não puder ter uma correspondência salarial adequada, porque nem tudo é perfeito, no mínimo o servidor público tem que ter exemplos. E qual é o sistema partidário que nós temos? Quem é que está controlando o Estado? O problema é quem está controlando o Estado. Esse Estado que está aí não é controlado pelos trabalhadores, pelo povo. Por isso que eu digo que é um problema de quem controla o Estado também. Nós não temos um bom Estado, nós temos um Estado a serviço dos ricos. E os servidores públicos veem isso o tempo inteiro, porque eles conhecem quem é que está mandando, eles conhecem quem são as chefias, eles conhecem a capacidade das chefias. Muitas vezes eles são chefiados por gente que não conhece nada do serviço, porque foi indicado pelo partido X ou partido Y. Além da corrupção, que todo mundo sabe como é que chegamos, né? Uma curiosidade, dos seus amigos de juventude, daqueles que eram os seus companheiros quando o senhor tinha 15 anos, quantos resistiram, continuaram na política? Quantos eram e quantos continuaram? Essa pergunta é muito difícil. Essa pergunta é difícil. Eu tenho os que continuaram. Não, porque eu faço a pergunta que muita gente é contra a carreira política. Eu acho que a sociedade precisa de políticos e de partidos. Como é que seria a política sem partidos? Não, a política, os partidos são parte da política, mas a política é luta política, né? A política não é consenso só, a política é luta. Eu sei que tem partidos, mas eu não concordo com os partidos que estão aí, por isso que eu construí um. Eu e vários, um punhado de militantes construíram um partido, porque nós não concordamos com os partidos que estão aí. Os partidos que estão aí, boa parte deles, nós estamos chefiados por um partido que é uma quadrilha, que é um partido que governa o Brasil. Faz as investigações aí. O Temer, o Aécio Neves, que era o grande líder de um partido, era a alternativa para o Brasil, vendido até pela grande mídia como alternativa pelo Brasil. O Aécio Neves agora vai ser candidato a deputado federal para ter foro privilegiado, porque ele está investigado até o último fio de cabelo dele. Esse era o grande líder do Brasil. E isso fala um pouco. O PP, Partido Progressista, aí saiu todas as denúncias contra esse Otávio Germano. Aliás, ameaçaram que ele não ia ter candidatura por causa de uma questão. Já tinha muitos motivos para não ter candidatura, né? A última aí eu acho que nem foi tão para não ter candidatura, foi um horror dele também, né, moralmente. Mas eu quero dizer para ti o seguinte: é óbvio que tem que ter partidos, mas a sociedade ela não está toda ela em harmonia. A sociedade está em conflito. O problema é que lá tu está no conflito. Tá, e no outro lado nós temos o eleitor.
que adora receber promessas. E quando eu acompanho as eleições, eu percebo que tem promessas objetivas e tem algumas ideias que se transformam em profecias, que só vão acontecer com o tempo. Que é o caso do exemplo do imposto sobre exportação. Ela pode ser uma profecia, dificilmente ela acontece em pouco tempo. Se o senhor tivesse que prometer algo concreto para o eleitor gaúcho, o que o senhor poderia dizer agora? Eu proponho isso. Não, primeiro, um governo digno, um governo que não rouba, um governo que chama a sociedade para participar. Isso já ajuda bastante. Para poder desencadear lutas políticas contra os privilégios, contra uma elite que domina a política e domina a economia. Então, em termos de profecia, não é um problema de profecia, é um problema de análise da situação. Nós estamos falando sobre a dívida. Eu já fui candidato em 2006, a primeira eleição que o pessoal participou, eu fui candidato. Eu não tinha sido nunca candidato na vida. Eu te dou esse dado pelo seguinte, para te notar uma coisa. Eu faço política desde 82, eu só fui candidato em 2006. Então, para mim, fazer política não é ser vereador, ser deputado, ser governador ou ser candidato. Eu só fui candidato em 2006 e eu já fazia política desde 82. Então, digo isso por quê? Porque também isso é uma questão que nós queremos aumentar a capacidade, que nós queremos que a sociedade, que a política não fique na mão dos profissionais, que a política seja uma... Vocês aqui estão fazendo política, isso aqui é uma entidade política. O que é essa reunião aqui? Nós somos todos políticos. O que nós queremos justamente é que a sociedade se empodere mais da política e comece a controlar a política. Esse é o grande desafio que está posto. Isso é concreto. Esse empoderamento, ele é concreto. O Brasil tem coisas que avançou, não é que o Brasil só retrocedeu, tem coisas no Brasil que avançaram. O movimento feminista no Brasil avançou. Nós antes éramos mais atrasados do que nós somos muito atrasados. O machismo é muito forte, mas o movimento feminista avançou. O movimento pelos direitos civis dos LGBT continua no Brasil sendo uma tragédia. O Brasil é um país que mata, que ataca os LGBTs, é uma tragédia. Mas o movimento de direitos civis LGBT avançou. Então, o movimento, a parte de organização dos trabalhadores, sindical, ela retrocedeu, mas nem tudo retrocedeu no Brasil. Então a luta, por exemplo, por uma nova política de drogas no Brasil avançou no mundo. O Uruguai mudou, os Estados Unidos estão mudando, ainda bem, porque eu não sei só se vai se avançar a tempo de evitar a catástrofe, porque nós estamos... Então, quando eu te dizia de 2006, olha como são as coisas. Em 2006, nós falávamos sozinhos sobre o tema da dívida. Quando nós falávamos que não se podia pagar a dívida, que o Estado era ingovernável pagando a dívida estadual, tomavam isso como algo absurdo, inexequível, isso não existe, isso é discussão sem base material, sem concretude. Pois bem, o Estado foi pagando a dívida de 2006 para cá. O que aconteceu? Aconteceu o que nós falamos, o Estado colapsou. Então, não é profecia, é prognóstico a partir de análise concreta. O Estado não tinha como seguir pagando a dívida como pagava, sem colapsar. A tal ponto que aqueles que fizeram um acordo, o partido que fez o acordo da dívida, suspendeu o pagamento, porque o Sartori suspendeu o pagamento, a dívida está com o pagamento suspenso. E está com o pagamento suspenso com o Supremo Tribunal Federal dando liminar a favor do Estado. Então, o que era em tese, supostamente, uma proposta inexequível, em 2006, nós estamos em 2018, já em 2017, portanto, menos de 12 anos, 11 anos depois, quem é que discute? Ah, não, a dívida tem que ser paga. O que está se falando agora é renegociação. Aí tem esse plano, que é um plano, nós não discutimos sobre ele, mas é um plano que eu considero um erro total, porque vai aumentar em mais 20 anos ainda Parece que nós estamos em guerra, né? Nem o Tratado de Versalhes foi feito assim, né? A Alemanha ficar pagando. Depois teve a Segunda Guerra, porque o Tratado de Versalhes era tão ruim que acabou tendo a Segunda Guerra. Eu vou derivar para outro assunto. Candidato, eu estou controlando mais ou menos o cronômetro com a nossa mediadora Ediene aqui. Eu acho que merece um tempo maior falando sobre um tema mais transversal entre todos, que é a educação. Em alguns momentos do debate já se buscou, né, subsídio na questão da área da educação.
O senhor disse recentemente que a escola pública deve ser um espaço de resistência, de organização popular sintonizada com os problemas da juventude e aberto ao debate. Como proporcionar isso de fato, esses núcleos comunitários de fato, de manifestações e até de refúgio, né, com a estrutura absolutamente defasada que as escolas públicas encontram, especialmente da rede estadual, e com um aparente avanço de um movimento chamado Escola Sem Partido, que opõe essa proposta frontalmente, né? Eu acho que Escola Sem Partido, que na verdade é escola com mordaça, não é sem partido, escola sem partido. O professor não pode dar aula com partido, o professor dá aula. Eu não acho que o nome certo não é escola sem partido, é escola com mordaça. É isso que esse projeto reacionário, mas ele avançou pouco, não está avançando tanto. Esse é o projeto, digamos, não avançou tanto. Em última instância é o projeto Bolsonaro, sim, a consequência mais clara disso é o projeto Bolsonaro, porque é a escola reprimindo o professor, reprimindo as manifestações dos alunos, controlando o processo educativo, né? Óbvio que o processo educativo tem leis nacionais, tem currículo, isso tudo é obedecido, mas a escola com mordaça é outra coisa e eu vejo que se pode derrotá-la, né? Mas não anula a nossa crise da educação, né? O nosso problema não é só derrotar a escola com mordaça. Nosso problema é realmente estabelecer um sistema educacional que tenha uma capacidade real e nós estamos muito atrasados, nós sabemos disso, né? O Rio Grande do Sul está indo para decadência no terreno educacional também. A última do IDEB, agora o IDEB sai daqui a pouco, né? As últimas, mas os dados que se tem do IDEB são todos eles no Rio Grande do Sul decaindo. E os professores numa situação grave, porque eu não tenho os dados, mas eu sei que aumentou muito as doenças no magistério, né? Depressão, todo tipo de doença, síndrome do pânico, a comunidade escolar está doente, normal, né? Como é que vai conseguir trabalhar na situação que nós temos? Está muito difícil, então, fazer isso. Porque tem a ver com recursos, mas eu vejo que, além dos recursos, que é o elemento estrutural, não tem como melhorar qualitativamente a educação se não tiver o salário pago em dia, se não tiver reajuste. Os professores nunca receberam reajuste, né? Desde o governo Sartori, mesmo antes do Tarso, vocês se lembram que boa parte do conflito entre o magistério e o Tarso foi que o Tarso prometeu na campanha que pagaria o piso, depois não pagou. Teve uma série de conflitos em relação a isso. Evidentemente que os professores que votaram no Sartori não podiam imaginar que o Sartori seria pior, né? Isso aí é uma coisa que é incrível, as pessoas têm dificuldade de imaginar que a gente sempre pode ficar pior. E é isso que a gente está alertando também, que sempre pode ficar pior, sempre pode piorar. Mas também pode melhorar e existe energia para melhorar. Eu creio que tem energia. O tema financeiro é óbvio que é estrutural, mas tem também um problema de relação dos governantes com a escola. Então, eu dava o exemplo do Emancipa, no caso, que é um exemplo micro, pequeno, mas ele está relacionado com um tipo de propósito, que as pessoas percebem que existe um projeto, percebem que tem um projeto de emancipação e começam a participar e a se engajar mais, e a se engajar também no sacrifício, né? No apoio. Então, se uma escola, se a direção da escola é incentivada, né, a partir do governo, de realizar rap, slam, poesia, capoeira, dança, que não são coisas ligadas à educação formal, não adianta capoeira para aprender matemática, mas elas ajudam a fazer da escola um lugar que seja um lugar onde as pessoas vão começar a se reconhecer, a se sentir bem. Isso também ajuda a aumentar o interesse pela educação formal, que é necessário. Essa educação formal, nós estamos atrasados na educação formal. Eu estou dizendo medidas reformistas básicas, porque medidas de cunho estratégico, elas envolvem, obviamente, uma mudança, investimento financeiro pesado. Todo mundo sabe que educação é básica. Isso vai ser discurso, isso já. Que a educação é prioridade é praticamente um discurso. Eu não conheço nenhum candidato que diga que a educação não é. Se vocês conseguirem me apresentar um candidato que diga que a educação não é prioridade, me apresente. Eu não conheço nenhum. Mas o problema não é esse. O problema é que de verdade não é prioridade. Nós sabemos disso, que não é prioridade. Se fosse prioridade,
nós não estávamos na situação que nós estamos, os salários não são pagos. Se fosse prioridade, o governo dava exemplo: olha, nós não temos condições, estamos sem dinheiro para pagar o salário, então os nossos cargos de confiança, todos os secretários, vão receber pela metade. E aí o professor ia olhar: pô, esse governo aqui não consegue dinheiro para me pagar o salário, que governo porcaria. Aí o governo: sim, mas nós não vamos receber. Então tem que empobrecer o governo também, tem que proletarizar o governo também. O governo tem que deixar de ser essa elite onde tem tudo resolvido, os governantes têm tudo resolvido, e exige que os trabalhadores trabalhem. O senhor, perdão interromper, o senhor vai conseguir pagar o piso em sendo eleito? O piso nacional? Na situação financeira que tal, tu tem que reverter a situação financeira. Mas o piso tem que ter como objetivo pagar o piso. O primeiro é pagar os salários, pagar o piso e reajustar. Não tem como ter um Estado que funcione sem fazer isso. Agora, isso é uma luta política. Qual é a luta política? É uma luta política para que o Estado tenha receitas, em primeiro lugar. O Estado precisa ter receitas. Corte despesas, que são as despesas desnecessárias. Não são muitas, mas tem. Cargo de confiança, privilégios e as despesas, sobretudo, não tanto as despesas, mas as renúncias, né? Porque quando nós falamos de isenção fiscal, quando nós falamos de lei Candir, nós falamos de renúncia, nós não falamos de despesa, nós falamos de renúncia de receita, porque não é a mesma coisa, né? O Estado não. Quando tem uma isenção fiscal, não é que o Estado, como eu posso dizer, aquele dinheiro ali é uma receita que poderia ser obtida, né? Não é... Candidato, nós aqui ficamos, como vivemos em Porto Alegre, toda a nossa vida fica focada aqui e esses assuntos gerais. Como governador, eu teria que pensar em, são 498 municípios, não? Desses municípios todos, tem alguns que o senhor prevê: olha, eu tenho um pensamento especial para aquela região, aquele município? Especial em que sentido? Especial prioridade? Ter prioridade em algum plano? Eu acho que o problema mais grave, que nós temos é em Porto Alegre, na região metropolitana, em termos de crise, digamos, crise em todos os terrenos, óbvio que é geral, né? Se pega o campo, nós temos um problema até de sucessão familiar. O campo está se esvaziando, não tem escolas, mas seguindo o tema da educação. Então, as escolas são precárias no campo, o governo nisso não garante nada, as universidades não são acessíveis, então as pessoas ficam, o jovem em geral está saindo do campo para a cidade. E se nós pegarmos todo o tema da saúde, que não se entrou, mas nós sabemos que se fecha hospitais no interior, o esquema da ambulância ou terapia já é histórico, as pessoas para fazer algum tipo de procedimento complexo na área cardiovascular tem que sair lá do interior, você tem que sair de Uruguaiana para vir a Porto Alegre. Então o interior está abandonado também. O Estado, de modo geral, está bastante abandonado. Nós sabemos que tem partes piores e melhores, né? Tem partes mais avançadas, até pela formação do Rio Grande do Sul, mas não dá para dizer hoje que região que seria a prioridade para resolver, porque eu vejo um problema muito geral, né? É lógico que eu creio que os problemas são maiores sempre nas grandes cidades, se vê mais, né? Mas também, mesmo segurança pública, que antes era o interior, isso de assaltos a banco no interior é novidade. Eu não me lembro disso como algo, não era corriqueiro, né? Isso é recente, né? Porque assim, esse nível de preocupação no interior com assaltos é recente. Agora que as pessoas em muitas cidades estão começando a se preocupar em botar muro nas casas, né? Porque então a segurança pública também é tão grave a situação que está se espalhando, né? Então realmente é difícil. Obrigada, candidato. Chegamos agora pontualmente então a 1 hora de entrevista e a partir desse momento nós teremos 15 minutos para as perguntas da plateia dos nossos convidados. Começo com a pergunta do Luiz Adolfo, presidente da ARI. Candidato, qual é o seu projeto para a comunicação pública do Estado e a publicidade? O senhor vai rever o caso da TVE e da FM Cultura? E também quais são as 3 medidas iniciais como governador, caso o senhor seja eleito? Primeiro, sobre a TVE, sim, eu acho que tem que ser revisto. É um escândalo que estão fazendo e creio que a política de comunicação tem que ser fortalecer uma TV pública. Eu acredito, inclusive, que infelizmente teve curtos períodos que realmente teve uma política de priorizar a TVE. Então,
E vocês, no caso, a ARI, têm um papel grande nisso. Os jornalistas teriam que se apropriar da TVE. Os movimentos sociais, a educação, a ligação com as escolas. Eu creio que nós ainda não tivemos, eu digo isso porque eu sei que no governo do Olívio teve uma valorização maior da TVE. Mas mesmo no governo do Olívio, foi pequeno. Nunca nós tivemos uma experiência da sociedade se apropriar mesmo da TV. Essa é a impressão que eu tenho, conhecendo a experiência da TVE, não com a profundidade de vocês, que são jornalistas, mas eu nunca vi a TVE realmente sendo usada para ser um canal e ser valorizado e ser divulgada a sua programação em tudo que é lado, ou seja, transformar a TVE numa TV que consiga ter capacidade de competir com as demais. Então esse é um ponto, e é uma máquina que nós temos na mão, isso é verdade, é uma máquina que tem na mão. Eu acho que nisso aí se usa muito pouco. Não estou falando do desmonte, o desmonte é enorme já. Quando a IEDA governou, ela começou a desmontar, daí parou, agora é a paulada definitiva para liquidar, que é uma tragédia, é uma tragédia. Perder esse instrumento é uma tragédia. Embora, essa é a desgraça, porque como nós estamos perdendo, o que eu posso dizer? Não se poderia perder, é uma tragédia perder. Então eu espero que isso seja revertido, que nesse caso vale a pena vocês fazer uma boa pressão para que qualquer um que seja o próximo governador colocar a faca para que isso seja revertido. Embora eu creio que nunca foi aproveitado como deveria, para ser franco, acho que não foi aproveitado como deveria. Bem, sobre as medidas, uma das medidas é discutir com os servidores, chamar os servidores para debater. Eu creio que esse tema de discutir com o sindicato, com oposições sindicais, mas não só com o sindicato, ou seja, o governo no Rio Grande do Sul, para dar certo, qualquer projeto de mudança, ele tem que ter a parceria dos servidores, ele tem que criar uma dinâmica nova, ele tem que mostrar que ele quer uma revolução política, ele tem que mostrar que quer uma revolução, e a partir de mostrar que é uma revolução, tem que começar a dar exemplos. Então, no caso do pessoal, eu creio que nós damos bastante exemplos de nós não ser parte dessa política tradicional. Isso, evidentemente, nos traz dificuldades para ganhar eleições. Nós somos conscientes, sim, nós somos realistas, nós sabemos qual é a relação de forças. Mas nós não queremos ganhar a qualquer preço, não adianta ganhar para não mudar nada. Nós conhecemos o sistema partidário, nós sabemos o que os partidos exigem para participar de alianças, dos pequenos aos grandes, e isso não funciona, está provado que não funciona. É lógico que isso implica mudanças profundas. Então, para fazer essas mudanças profundas, nós queremos nos apoiar nos servidores, nós queremos nos apoiar nos movimentos comunitários. Isso que a gente falava sobre a educação, e sobre a escola ser um lugar de resistência, tu não faz sem ter inserção nos bairros populares. No caso de Porto Alegre, o pessoal tem uma razoável inserção nos bairros populares. Nós temos trabalho no Bebeto, nós temos trabalho na Restinga, nós temos trabalho na Loma do Pinheiro. Então essas comunidades têm que participar. Então eu não teria as 3 medidas no sentido não matemático, mas nós teríamos primeiro uma conduta, que é justamente chamar os servidores, chamar as diversas áreas, evidentemente chamar a intelectualidade, ou seja, nós, para governar, tem que ser um governo com a sociedade nas suas diversas áreas. Eu não vejo como, por exemplo, se possa escolher secretarias de governo só indicando o nome. Indicações de nomes é importante, mas os nomes que são indicados, eles têm que ter uma sinergia com os setores sociais. Se nós formos falar em área de comunicação, que era a pergunta, não tem como ter um governo que trabalha a parte de comunicação sem não chamar os jornalistas. Bem, vai ter jornalista que não vai querer participar, que não vai poder participar, mas vai ter muitos jornalistas que vão topar participar e que vai se discutir a TVE, como é que se faz com a TVE, e que vai discutir o problema das verbas publicitárias, porque as verbas publicitárias, elas têm uma relação com as empresas que recebem essas verbas, e os interesses dessas empresas como corporações empresariais, e elas têm a ver também com a necessidade do governo, que existe também, de se comunicar com a sociedade. Como é que se faz isso? Como é que se faz uma distribuição das verbas publicitárias que seja uma distribuição democrática e eficiente? São debates que ou tu faz eles num núcleo fechado, onde o governo discute com as grandes empresas, no caso concreto aqui nós estamos falando da Record, da RBS, então nós vamos discutir ali e ver que interesses políticos que tem nisso, ou se democratiza isso. Nós opinamos que tem que democratizar.
Às vezes isso não é muito bom para ter muitos apoios e ganhar a ótima simpatia de grandes grupos empresariais da área de comunicação. Candidato pergunta do Nilson Souza Dari. O pessoal tem quadro suficiente, o pessoal tem para governar o Estado sem precisar de aliados, que hoje critica, e como governar sem maioria na Assembleia? Sem precisar de aliados. Não, precisa de aliados. Se não tiver aliados, nós não governamos. O pessoal tem que ter aliados. O problema é que aliados são esses. Nós, por exemplo, aqui, imagino que tem muito poucos, talvez só eu, filiado ao PSOL. Mas nós queremos contar com todos vocês para o governo do PSOL. Queremos contar com a participação. Agora, aliados da política, e aí obviamente que tem ligação com a Assembleia, aliados da política tradicional, nós achamos complicado. Não quer dizer que não se tem aliados na política tradicional, tu pode ter também. Mas a estrutura de cúpula partidária não tem como ter. Não tem como ter. E alguns se pode ter, eu não vou discutir, os partidos vão ter que se reconfigurar a partir daí, mas nós não buscamos essa aliança com o sistema partidário. Isso não quer dizer que não tenha políticos, eu digo pela minha experiência na Câmara. Na Câmara dos Vereadores, nós fazemos política e buscamos unidades pontuais com vereadores que não são do PSOL. Nós fazemos, no caso, eu vejo que o Marquesan, ele tem uma metodologia de governo, que é uma metodologia de governo que não consegue, por exemplo, constituir sólidas maiorias, porque ele não dialoga. Nós vamos dialogar. Então, nós vamos dialogar na Assembleia. Eu estou fazendo uma definição de princípio. Nós não vamos achar que para governar tem que ter aliança com o sistema partidário tradicional. Nós vamos buscar aliança na sociedade e também no interior dos partidos pode ter gente, parlamentares, deputados, vereadores, que topem também participar de um projeto de mudança. Isso vai ter incidência na Assembleia. E a experiência que eu tenho na Câmara mostra que projetos que sejam favoráveis para o povo podem ter apoio de vereadores que não são do PSOL. Então, na Assembleia também, projetos favoráveis podem ter apoio. Agora, não quer dizer que não vai ter resistência, mas eu não creio que a resistência maior seja dos deputados. Eu acho que a maior resistência que nós temos para um governo nosso é a resistência de grupos econômicos poderosos que vão querer fazer com que o Estado siga a serviço dos seus interesses. Eles incidem nos políticos, eles têm os seus políticos, representantes desses interesses, mas os políticos também precisam de voto, então aí é preciso saber trabalhar bem. Como governar não tendo maioria na Assembleia? Eu espero que nós tenhamos muitos deputados, né? E espero que a sociedade, se organizando bastante, pressione os deputados para aprovar os projetos do governo. Eu acho que isso é possível. Pergunta do Flávio Dutra. Como encarar as parcerias público-privadas? Há espaço para elas no governo do PSOL? Olha, eu acho assim, eu acho que as parcerias, em termos programáticos e estratégicos, nós defendemos que não existam, mas elas existem na área da saúde, por exemplo. Elas já tem muita parceria, né? Tem muitos, você não tem como mudar, mas elas são muito complicadas. Vejam bem, eu dou exemplo da área da saúde. Hoje em dia, até o IMERF já não é estatal, então não tem como governar sem isso, né? Sem ter política para atenção básica, por exemplo. E a saúde está bastante privatizada. Isso não vai ser mudado, não tem estatização da saúde. Eu gostaria que tivesse estatização da saúde. Eu prefiro o modelo inglês do que o modelo dos Estados Unidos. São dois modelos que existem na saúde. O modelo inglês, que é muito estatal, não é todo estatal, mas é muito estatal, e o modelo dos Estados Unidos, que é privatização geral. Então, em termos programáticos, eu vejo que o melhor é o estatal, é o público. E as parcerias, as que existem, se não pode rapidamente mudar, nós vamos manter. Só que eu quero chamar a atenção para você o seguinte: o nível de corrupção que tem nesses esquemas de parceria. Isso é muito importante, sobretudo para a imprensa. Agora mesmo, na área da saúde nós tivemos corrupção em Guaíba, nós tivemos corrupção em Canoas, e era tudo... É o esquema da terceirização, né? A terceirização é complicada, porque a terceirização ela permite que o Estado perca o controle, né? Deixa muito na mão de governantes eventuais. Eu vejo que tem muita corrupção nas parcerias públicas-privadas, nas terceirizações. Então,
Obviamente que não se pode mudar todas elas, então, mas eu não defendo parceria público-privada como um eixo programático. Reconheço que existe e que muitas coisas nós não vamos poder mudar. Perfeito, obrigada, candidato. Bom, não temos mais perguntas, chegamos em 1h11 aqui da nossa conversa. Mais uma vez, então, em nome da Associação Rio Grandense de Imprensa, quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer também ao candidato Roberto Robaina do PSOL pela disponibilidade em conversar com a gente, em debater ideias e responder a todas as perguntas. Obrigada aos jornalistas convidados também pela presença e pela participação. Amanhã estaremos entrevistando o candidato Jairo Jorge do PDT, lembrando então a todos, né, que as principais informações prestadas pelo candidato aqui, elas serão verificadas, então, pela essa ONG Pensamento, através do projeto Filtro, então poderão ser acessadas aí no site pensamento.org a partir de amanhã. Muito obrigada a todos.